Fala galera, boa noite. Vamos lá para mais um vídeo, para mais uma palavra abençoada pela graça de Deus. E quero agradecer a todos, falar que vamos aí para mais um dia. E quero deixar algumas palavras de meditação para vocês que estão no livro de Provérbios. E Provérbios, como nós todos sabemos, foi um livro escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que teve aqui na terra, pois isso quem falou foi Deus. Deus falou que depois do rei Salomão não haveria homem com sabedoria maior do que a dele. Jesus era sábio, mas a sabedoria de Jesus era a sabedoria de Deus, então ele sabia de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas através de Jesus, para Jesus e por Jesus, pois ele estava com Deus desde o início. Falava lá em João 1, fala que o verbo fez carne. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, no princípio Jesus já existia. Então, fora Jesus, irmão, Salomão foi o homem mais sábio que caminhou sobre essa terra. E nem ele, com toda a sabedoria dele, conseguiu se manter firme no caminho o tempo inteiro. Pois a Bíblia nos relata que aconteceu algo que chamou a atenção de Deus de uma forma negativa. Mas não quero entrar nesse lado da história. Eu queria entrar no livro que ele deixou escrito para nós, que é o livro de Provérbios, que fala sobre conselhos que foram escritos há 3.000 anos atrás, que hoje em dia são mais visíveis do que nunca. Então, a palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês, a primeira, está lá em Provérbios 21. A palavra em Provérbios 21 fala: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas o de todo o apressado tão somente a pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusaram praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quanto os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Eita glória, profeta, o rei Salomão, nesse livro de Provérbios, irmão. Toda vez que eu paro para dar uma meditada nele, eu renovo minhas energias, eu renovo minhas forças, minhas esperanças, pois nós conseguimos ver perfeitamente as coisas que ele nos deixou escritas há mais de 2.000 anos atrás, bem mais que o rei Salomão veio antes de Cristo. Então veio bem antes. Após Davi, foi mais 14 gerações, se eu não estou me enganado. E Salomão foi a primeira geração depois de Davi. Então, olha só para você ver como as coisas são verdadeiras, como não tem como duvidar. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina.
Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, não adianta eu querer tentar me apresentar como santo, com a fachada bonita, se eu não tiver com o meu coração restaurado, se eu não tiver com a minha casa arrumada. Pois o Senhor sonda os corações. Você pode passar uma boa imagem para o seu próximo, você pode passar uma boa imagem para quem quer que seja. Mas o Senhor conhece a intenção do seu coração. Ele sonda. Ele está contigo a todo tempo, ele faz morada. Então ele conhece você. Ele te conhece antes mesmo de você sair do ventre da sua mãe. Então, não adianta tentar fazer as coisas com duplo sentido, com dupla intenção, pois nós temos que ter só um caminho e só uma intenção. O caminho é Jesus e a intenção é fazer o bem. Pois a palavra continua falando: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Se você fazer a justiça e julgar com retidão, o que é fazer a justiça? Fazer a justiça é fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele nos manda, ser justo, tratar todo mundo com igualdade, dar o amor merecido para todos, não fazer acepção de pessoas, não julgar pelo vestir ou pelo falar ou pelo caminhar, mas sim compartilhar com todos o amor que você recebeu com Cristo. Assim você vai estar praticando a justiça de Deus, que a justiça de Deus é fazer o bem. E nós não devemos julgar. Jesus fala que o julgamento reto é não julgar. Nós não devemos julgar. Então esse é o julgamento reto. O olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. O olhar cobicioso, o olhar com cobiça, com maldade, com malícia, e o coração orgulhoso, nada disso importa, porque isso tudo é pecado. Tudo isso vai ficar como um peso de culpa. Os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas de todo o apressado tão somente a pobreza. Nós não devemos estar apressados para enriquecer. Nós não devemos estar apressados para ter muito bens, pois se nós tivermos um olhar altivo, um coração orgulhoso, não adianta a gente ter a lavoura se nossos pensamentos não estiver diligentes com Jesus, que é em compartilhar, em fazer a obra. E a palavra fala que quando a gente fazemos isso, vai receber então somente a pobreza. Vamos ter muitos bens, mas não vamos ter paz, não vamos ter felicidade, não vamos ter amigos de verdade, pois a palavra de que no livro de Provérbios, daqui a pouco eu quero dar uma meditada rápida nessa passagem, que está logo aqui no capítulo 19, no capítulo 18, não, no 19, perdão, está mesmo no capítulo 19, dois capítulos atrás. Mas só para completar aquilo que a palavra está nos dizendo aqui no capítulo 21. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Não adianta eu querer ter as coisas, falar que eu vou ter as coisas só por vaidade, pois eu vou estar procurando a morte, eu vou estar procurando ir contra a vontade de Deus, contra a vontade de Cristo. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos só a morte, tanto física quanto espiritual. Pois se não estivermos com o coração firmado em Jesus, com o coração voltado para Ele, a palavra não mente, irmãos. Assim como Jesus é fiel para falar que aquele que nele crê não perecerá, Ele continua falando. Mas aquele que não creu já está condenado, pois não creu no Filho daquele, e não creu em mim, não creu no Filho do Homem. Ou seja, se você não crê, você já está condenado. Isso não são palavras minhas, são palavras de Cristo. Mas não adianta a gente crer, a gente temos que ter uma sabedoria.
para estar buscando e caminhando e entendendo o que a palavra quer nos dizer. Nós não devemos ter cobiça nas coisas desse mundo. Coríntios, Paulo fala com nós lá em Coríntios: vocês são do alto, buscai as coisas do alto, que vem do alto céus, esquecei as coisas terrenas. Então nós temos que estar focados sempre com o pensamento em Cristo, o pensamento lá no alto, pois só Cristo sabe o que nós necessitamos. Tirando a gente, só Cristo sabe. E que Ele vai nos dar quando clamarmos, quando buscarmos e quando chegar o tempo. Pois queremos tudo tudo apressado para ontem. Se você pedir hoje e amanhã não receber, para você já não dá. E até isso a palavra fala que quando nós não recebemos algo de Deus, nós costumamos fechar o nosso coração, falar que Deus é mau, falar que Deus não olha, que Deus não cuida. E isso é o que mais acontece, mano. A murmuração, nos afasta da bênção, impede a gente de receber a bênção. Então não vamos ter o coração perverso, não vamos ambicionar coisas grandes nesse mundo, mas vamos ambicionar coisas grandes lá no alto. Para o vídeo não ficar muito grande, eu queria dar uma meditada em alguns versículos. Eu quero dar só uma lida e falar poucas palavras. O primeiro que eu queria falar é sobre a introdução geral de Provérbios. A palavra no capítulo 1, no versículo 1 até o 5 fala. No 6, vou ler do 1 até o 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderes as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio, ouvir é crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então nós temos que ter um conhecimento, uma busca, uma proximidade, um relacionamento com a palavra. E a palavra é que nos vai trazer a vida. Assim como foi ministrado antes de Tiago 1,9, a palavra de Deus é ela que nos traz a vida. Por ela que recebemos a herança da vida eterna, pois a palavra é viva. Tudo que Salomão escreveu há 2000 anos atrás, hoje acontece de uma maneira que todo mundo, se parar 30 segundos, vai conseguir enxergar as coisas que estão escritas aqui acontecendo no mundo. Não precisa de ir muito longe. Eu queria meditar com vocês agora no capítulo 16, que fala: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Relendo essa palavra hoje, eu consegui ver a prudência que Jesus nos pede lá em Mateus 10, a palavra que eu ministrei ontem, que eu parei para dar uma ministrada, pois ela fala que nós temos que ser prudentes como a serpente e mansos como as pombas. Simples como as pombas. Não é manso, é simples como as pombas. E hoje a palavra aqui nos fala que o sábio de coração será chamado prudente. Então, para a gente ter a prudência, nós temos que ter um coração sábio.
um coração voltado para a palavra de Deus, um coração que guarda a palavra de Deus. Porque não adianta simplesmente ler e guardar a palavra no meu coração. Ler e não guardar a palavra no meu coração. Eu tenho que guardar ela, pois nela eu tenho que meditar de dia e de noite. Então, vamos ser prudentes, assim como a palavra nos diz, com o coração sábio. E a palavra fala, o caminho dos retos é se desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então devemos guardar os caminhos que andamos. Devemos nos esquivar dos maus caminhos, aqueles lugares onde a gente sabe que vamos ir e vamos receber um ataque para fazer cair. Então vamos tentar olhar por onde estamos caminhando, quais caminhos que estamos fazendo. Pois a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com todo mundo, com aqueles que são mansos, que são necessitados, que buscam a palavra, do que eu ter um despojo com soberbos, eu ter divisões, ter participações com soberbos, pois a soberba tranca o coração do homem, pois a soberba fecha o olho do homem para as coisas de Deus, pois a soberba não deixa o homem compartilhar o que ele tem, a soberba não deixa o homem fazer aquilo que Jesus pede, que é ajudar o órfão e a viúva. Então vamos tirar isso de dentro de nós. E a palavra fala, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será chamado bem-aventurado. Toda vez que a palavra bem-aventurado é colocada na Bíblia, ela pode ser traduzida como feliz é. Então, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será feliz. Então, vamos confiar em Cristo. Vamos confiar no que Cristo quer que a gente faça. Vamos fazer. E a palavra no 17 fala, no 17:5 fala, o malfazejo atenta o lábio para o iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece o pobre insulta ao que o criou. O que alegra a calamidade não ficará impune. Então, nós não devemos escarnecer daqueles que estão em situações difíceis. Nós não devemos nos fazer melhor daqueles que estão jogados, sem família, sem abrigo. Deus tem me chamado muita atenção em todas as palavras sobre essa questão, pois mais do que nunca a gente vem presenciado as pessoas sendo tratadas como lixo. As pessoas passam e não tem coragem de olhar na cara, por se achar melhor, por se julgar melhor. Mas todos nós somos iguais perante a Deus. Então, não despreze o pobre, porque se você desprezar, você está insultando Deus, porque foi Deus que o criou. Então, pega essas palavras, dá uma meditada no livro de Provérbios, que é um livro muito bom. É um livro muito bom. E o último exemplo que eu quero deixar para vocês, para fechar, é no capítulo 19, no versículo 3 até o 6. Ela fala assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixará. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Essa palavra não precisa nem de eu estar falando muito. Todos nós passamos por uma situação dessa no decorrer da nossa vida, onde estávamos com uma vida financeira um pouco melhor, onde estávamos com uma situação financeira um pouco melhor,
vivíamos rodeados de pessoas que se diziam ser nossos amigos, que se diziam estar conosco por que der e vier, para falar que você é o cara, que você, igual você não tem, que você é especial e é isso. Mas quando você tá sem nada e liga para alguém para perguntar, o papo, tô afim de sair hoje aqui, mas tô sem dinheiro. A pessoa, pô, mas eu também tô sem dinheiro aqui, eu vou ver se eu arrumo aqui para mim. Se eu tiver, eu arrumo para você também, mas desliga o telefone. Eu falo por experiência, irmão. E eu dou graças a Deus por ter essas experiências, pois aí eu consigo ver que a palavra é verdadeira, irmão. Aí eu consigo ver que o que está escrito aqui não é mentira, é verdade, acontece nos dias de hoje e vai acontecer até o livro de Apocalipse, que já está acontecendo, a gente não está vendo. Mas medite na palavra, não medite naquilo que a gente fala, mas medite na palavra. Crie uma intimidade, um relacionamento com Cristo, vai buscar a Deus. Esquece sua dificuldade, olhe para Jesus, confia no Jesus e você será bem-aventurado. Confia na palavra e nada vai poder te parar. Confia em Deus e você será salvo tu e tua família. Leia a palavra, irmãos. Leia a palavra. Continue na luta, continue na busca. Não deixe que nada te pare, não deixe que nada venha te atrapalhar. Pois muitos se levantarão, assim como se levantaram contra Jesus. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Ele já venceu. E nos deu a vitória pela graça. Então, medite na palavra de Deus. Medite, crie uma intimidade. Busque a face de Deus. Busque a presença de Deus. Você será feliz, irmão. Você será capacitado. Você será satisfeito, pois a palavra, Paulo fala, só sua graça nos basta, Pai. Você quer mais do que essa salvação? Você quer mais o que aqui nessa terra? Os bens que são aqui nessa terra vão passar. Casa vai ficar, carro vai ficar, esposa vai ficar, marido vai ficar. Se você partir antes, vai ficar aqui na terra, você não vai levar junto contigo. Então, volte seu coração para as coisas certas, em fazer a obra, em fazer o bem. E dá uma meditada no livro de Provérbios, que é pancada, irmãos. É pancada. Pois tudo que está escrito, irmãos, nesse livro aqui, que são para nós jovens que estão tentando criar um relacionamento com Cristo, é muito bom conhecer a palavra em Provérbios. A palavra em Provérbios, se eu não estou enganado, é 16. Fala que o dê conselho ao homem sábio, não é 3, se eu não estou enganado. Dê conselho ao homem sábio e ele o amará. Dê conselho ao homem insensato e ele o odiará. Então, eu perdi o versículo aqui agora, irmão. Eu estava com ele lendo mais cedo. Eu acho que é no 16 mesmo, se eu não estou enganado. Mas o coração do homem é enganoso, irmão. Nós preparamos muitos caminhos, mas nós temos que estar com o coração sempre voltado para Cristo, pois ele vai te sondar, ele vai conhecer a intenção do seu coração. O homem só te vê por fora, mas Deus te vê como um homem não vê. Deus te conhece no seu íntimo, naquele momento que você está sozinho, naquele momento que você tem a oportunidade que ninguém que te conhece está próximo de você, você tem a capacidade, o entendimento de falar, não é porque nenhum homem está me olhando que meu Deus não está me vendo. Ele está comigo todo dia, 24 horas. Então tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com o coração ciente que Deus vai dar a vitória. Independente do que seja, Deus vai dar a vitória. Caminhe, persevere, busque. Desvia do caminho do mal. Desvia de fazer o mal. Se você desviar de fazer o mal e começar a fazer o bem, começar a conhecer Jesus, começar a meditar na palavra, você vai começar a ser prudente nos seus caminhos. E a palavra é que vai te libertar. Não sou eu. O Espírito Santo vai te... Jesus fala, o Espírito Santo veio para converter o homem, confirmar o homem do perdão, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque... Eita agora, deixa eu dar só uma olhada aqui, lá não falar coisa errada. Está em Romanos. E a
palavra, se eu não estou enganado, é Romanos 14. E a palavra é essa, irmãos. Que nós não devemos estar atentados para as coisas do homem. Não devemos estar voltados para as coisas mundanas, para as coisas que vão passar. Mas temos que estar atentados para as coisas de Deus, do alto. Então caminhe. Vai com Cristo, vai com Deus. Vai com Ele. E não deixe ninguém te parar. Não deixe que ninguém te pare. Pois Jesus é contigo, irmão. E você já é mais que vencedor por amor do seu nome, pela graça do Senhor. A palavra fala... Eita Deus, fugiu um versículo aqui da noite. Abre os olhos, papai. Espírito Santo, vem e fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eita glória. Santo, santo, santo é o Senhor, papai. Santo, 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 santo é o Senhor, papai. Eita glória. Santo, santo é o Senhor, papai. Ô, irmão, está no livro de Romanos, mas não quero estender mais o vídeo. Não quero estender mais o vídeo. Amanhã eu prometo meditar nessa palavra que eu acabei de falar aqui agora. E vou estar trazendo uma reflexão um pouco mais no próximo vídeo. Fique com Deus, tenha uma boa noite. E olha para você ver. Há poucos minutos atrás eu estava tossindo que era uma beleza. Estava tossindo que era uma maravilha. Fiquei com medo até de não conseguir fazer o vídeo. Ontem eu estava com o nariz escorrendo. Hoje, pela graça de Deus, através de uma oraçãozinha que eu fiz, pedindo a Deus para tirar isso de mim. Já estou um pouco melhor, fui trabalhar, coisa que eu não fiz 2 dias atrás, que eu fiquei em casa passando mal, mas mesmo assim continuei fazendo vídeo. E vamos aí para mais um vídeo dia a dia, luta a luta. E esse ano é bissexto, então eu não sabia, fiquei sabendo há pouco. E é 366 dias, mas meu propósito com Deus é 365 dias. Mas não fique preocupado que até o último dia desse ano nós vamos estar juntos. Se seja 65, seja 66, mas vamos estar juntos em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha um forte abraço e até amanhã. Fui.